Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um boletim informativo. Eu sou Ana Paula e você está aqui no canal exclusivo sobre a política do país. E a situação está esquentando de vez para o ministro do STF, Alexandre de Moraes, após a Folha de São Paulo soltar algumas matérias bombásticas e depois de decisões polêmicas envolvendo a suspensão do X no Brasil e o congelamento dos ativos da Starlink. O clima ficou tenso para o atual ministro Alexandre de Moraes, o famoso Xandão, né? E para piorar, gente, a imprensa internacional entrou pesado e não teve pena do ministro Alexandre de Moraes, não. E olha só, segundo fontes internas, essa pressão de fora deixou o ministro Alexandre de Moraes bastante irritado. E você deve estar se perguntando, mas afinal, né, o que a imprensa internacional anda dizendo sobre o ministro do STF, Alexandre de Moraes? Eu vou contar aqui para vocês, calma aí que eu vou explicar tudo em detalhes. E não é pouca coisa não, viu, gente? A crítica foi implacável, pegaram pesado mesmo e eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo. Além disso, uma outra novidade fresquinha para vocês, sabe o Silvio Almeida? Se envolve em mais uma polêmica. E muitos perguntam, né? Por que o Alexandre de Moraes não mandou prender o Silvio Almeida de forma preventiva? Calma que tem uma revelação bombástica sobre esse assunto. Além disso, parece que a relação entre o Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas azedou de vez. Você vai saber o motivo, vou explicar para você. E mais outra bomba. Guilherme Boulos acabou vazando mais uma bomba dele. Definitivamente, gente, ele não queria que viesse a público. E isso está prejudicando feio a campanha dele para a Prefeitura de São Paulo. O próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva está irritado com esse vazamento, segundo aqui as notícias, e acreditamos que após essa bomba será difícil o Boulos vencer as eleições, né? Ele já estava despencando com a alavancada do Marçal, e depois dessa, será que ele terá chance? Comenta aqui para mim o que você acha a respeito do Boulos. Você acha que ele ganha, não ganha, o Marçal não vai? Algumas pessoas disseram que mesmo sendo de direita, acham o Marçal contraditório. O que você pensa sobre o Marçal? M de mudança? E não para por aí não, gente. O Estadão, além da Folha de São Paulo e outros meios de comunicação importantes, também entraram no jogo, detonaram os ministros do STF, em especial Alexandre de Moraes, e você vai ficar surpreso com o motivo. É inacreditável tudo o que está rolando nos bastidores. E pasmem, gente, temos uma outra notícia divulgada pela Folha de São Paulo que é de cair o queixo. Parece que o governo pretende confiscar dinheiro da população. Essa daqui é imperdível. Se não bastasse todos os demais problemas, lá vem mais essa notícia bomba, mas eu vou explicar tudo aqui para vocês. Então, você verá isso e muito mais. Já prepara aí seu copo d'água, fica aqui comigo nas notícias. Antes, um recado rápido, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho de notificação para receber as notificações e compartilhe o vídeo o máximo que puder, porque tem muita informação bombástica aqui hoje. Esse vídeo tá imperdível, eu vou detalhar cada uma delas a partir de agora. Não esqueça de deixar o joinha, gente, e se inscreve, tá bom? Muita gente esquece de se inscrever e aí não é notificado quando eu posto outro vídeo. E eu estou fazendo uma cobertura completa sobre as notícias políticas para vocês, para manter vocês informados aí por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo, tudo bem? Olha só, vamos começar então aqui já com a primeira informação, que é sobre o ministro Silvio Almeida, né? Se envolvendo em polêmica. Segundo aqui o jornal Metrópolis, o colunista Guilherme Amado trouxe essa matéria importante, falando de um vídeo que uma professora acusou o Silvio Almeida de assédio sexual. Gente, a professora é a Isabel Rodrigues. Ela disse que o Silvio Almeida tocou em suas partes íntimas em um almoço no ano de 2019. Trata-se de uma violência sexual. A professora Isabel Rodrigues, ela é candidata a vereadora de Santo André, em São Paulo, pelo PSB. Ela disse nessa sexta-feira, 6 de setembro, que sofreu assédio sexual do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Rodrigues disse que Almeida colocou a mão em suas partes íntimas durante um almoço em 2019. E na quinta, dia 5 de setembro, a coluna revelou que Almeida foi denunciada à organização Me Too Brasil por suposto assédio sexual contra as mulheres. Segundo Rodrigues, ela, Silvia Almeida e um grupo foram almoçar na Praça da República em São Paulo após um curso dado pelo então advogado em 2019. Abre aspas, olha o que ela disse, tá, gente?
Eu sentei do lado do Silvio. Ele estava do lado direito ou do lado esquerdo. Eu estava de saia. Ele levantou a saia e colocou a mão nas minhas partes íntimas com vontade. Eu fiquei estarrecida. Fiquei com vergonha das pessoas, porque é assim que as vítimas se sentem. Rodrigues afirmou também que depois do episódio ligou para Almeida. Segundo a professora, o diálogo foi o seguinte, abre aspas, você cometeu uma violência sexual comigo, você é advogado e sabe que isso é violência, fecha aspas. Abre aspas, você está louca, Isabel? Quantas vezes nos encontramos e não aconteceu nada? Fecha aspas. Abre aspas, novamente, mas dessa vez aconteceu, Silvio. Eu quero que você me responda. Eu consenti em você colocar a mão nas minhas partes íntimas? Perguntou a professora. E ele disse, você está louca. Isso tudo aqui na coluna do jornal Metrópolis, tá, gente? Tá escrito aqui, tá todo o diálogo, toda a conversa. Procurado, o Silvio Almeida não respondeu no jornal Metrópolis sobre esse assunto. Então, assim, depois da denúncia contra o Silvio, né, começaram a aparecer essas bombas. Então, além da que a gente trouxe ontem para vocês, denúncias contra o Silvio Almeida, o jornal Infomoney também trouxe aqui, através do colunista Fábio Matos, a informação atualizada hoje. Ele diz que essas denúncias são várias, gente. São várias mulheres que se posicionaram e uma mulher foi influenciando a outra e elas tiveram coragem, né, após a primeira denúncia, de se posicionar. Então começaram a mostrar a verdadeira face do Silvio Almeida. Não é só uma pessoa que falou. De repente começou a aparecer várias. E segundo o jornal Infomoney, aqui o colunista Fábio Matos, ele trouxe as denúncias contra o Silvio Almeida são graves. Ele é disse o ministro das Mulheres. Em nota divulgada nesta sexta-feira, a pasta classificou como grave as acusações contra o ministro dos Direitos Humanos, né? E o Ministério das Mulheres é comandado por Cida Gonçalves. Ela se manifestou oficialmente sobre as denúncias de que o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, teria cometido assédio sexual contra diversas mulheres, né? E ela fala que todas estão sendo investigadas de forma célere, com rigor e perspectiva de gênero. Então, gente, a prática de qualquer tipo de violência e assédio contra a mulher é inadmissível, não condiz com os princípios da administração pública e também da democracia. E aí, o que acontece, né? Depois do escândalo, aí isso daí caiu como uma bomba, né, na esplanada. Lula está extremamente irritado, nervoso com essa situação. A ONG Me Too Brasil confirmou que recebeu várias denúncias, gente, de que Almeida teria assediado mulheres que se mantiveram sobre anonimato. E aí o que acontece, né? Segundo o Metrópolis, que noticiou inicialmente as denúncias, os casos teriam ocorrido no ano passado e uma das vítimas seria a própria ministra Aniele Franco, da Igualdade Racial. O Silvio Almeida, por uma nota oficial e também um vídeo publicado nas redes sociais, negou, né? Ele disse que vai colaborar com as investigações e que o governo considera insustentável a permanência do Silvio no cargo, de acordo com a Folha de São Paulo, diante da gravidade das acusações. E olha só, né? Ao invés aí do Silvio Almeida assumir o que ele fez, né? Ele traz aí como se a culpa fosse das mulheres. Isso daqui quem trouxe foi o colunista Igor Gadelha, do Metrópolis ainda. Ele disse o seguinte, olha só o título da matéria. Silvio Almeida reúne vídeos e mensagens e promete cair atirando. O ministro dos Direitos Humanos reuniu vídeos e mensagens para tentar rebater denúncia de assédio sexual contra a Aniele Franco. E as outras mulheres, Silvio? Porque não é só a Aniele, né? Então ele reuniu elementos como vídeos e mensagens para rebater a acusação que teria sediado, né, a ministra Aniele Franco. O material inclui, por exemplo, trocas de mensagens entre Silvio e Aniele e um vídeo de câmeras de um restaurante no bairro Asa Norte, em Brasília, na qual os dois teriam jantado uma vez. Os elementos já foram apresentados pelo titular da pasta de Direitos Humanos ao ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho, e da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. E a mando de Lula, Messias e Vinícius ouviram as explicações de Silvio Almeida durante uma reunião na noite de quinta-feira no Palácio do Planalto, horas após a coluna Guilherme Amado noticiar essas denúncias. No encontro, Silvio Almeida negou com veemência as acusações aos colegas ministros. Ele ainda acusou outros integrantes do governo e aliados de Lula de estarem por trás das denúncias para tentarem pegar seu cargo. Gente, olha que bomba foi revelada aqui nessa notícia do jornal Metrópolis.
ele acusa o Lula e os aliados de Lula de estarem armando para ele. Ele diz que isso se trata de uma armação para pegarem o cargo dele. E apesar das explicações do Planalto, a avaliação é de que a permanência do Silvio Almeida no governo se tornou insustentável. Para os auxiliares do presidente da República, o ideal seria o ministro pedir demissão. O titular dos direitos humanos, no entanto, não tem demonstrado disposição em fazer isso, por enquanto. O Silvio Almeida, inclusive, sinalizou aos colegas do governo que se cair, ele cairá atirando. Ameaçou, hein? Ele ameaçou, gente. Isso aqui tudo no jornal Metrópolis, Folha de São Paulo, Estadão, Globo, tá tudo aqui, né, exposto. E o Lula diz que acha que não é possível continuar no governo o Silvio Almeida, tá? O presidente comentou a denúncia do assédio contra o ministro e ele disse que vai decidir se demite ou se afasta o Silvio ainda hoje. Então, gente, ele tá voltando, né, para Brasília de Goiânia. O jornal Correio Brasiliense Política foi quem trouxe essa matéria através do colunista Victor Correia, que publicou a matéria. Então, o presidente declarou achar que não é possível a continuidade no governo do ministro Silvio Almeida após essas acusações. Ele diz que fica insustentável e o Lula tá bem irritado em relação a isso, né? Então ele falou que não vai permitir que um erro pessoal de alguém ou um equívoco de alguém vá prejudicar o governo. Nós queremos paz e tranquilidade e assédio não pode coexistir com a democracia. Concluiu aí o Lula, né? Então, gente, tá pegando fogo, tá? E pro Lula, se não bastasse, já teve aí o envolvimento com a Deolane Bezerra, que foi a influencer aqui, inclusive a influencer Deolane Bezerra, gente, saiu aqui nos jornais, ela teve aí a custódia negada, né? Ela foi presa e o que acontece? Ela seguirá presa após aí, né, a audiência de custódia. Mais uma notícia bomba aí da Deolane. Então saiu aqui, eu tô aberta aqui do próprio jornal Metrópolis. Ele trouxe, parece que foi bem grave o que aconteceu com ela. A Deolane Bezerra teria recebido dinheiro de mulher ligada ao PCC. Quem trouxe essa matéria aqui foi a colunista Fábia Oliveira, jornalista pelo jornal Metrópolis. Ela trouxe que a cunhada de Marcola, chefe da facção criminosa, teria feito transferência para a influenciadora, que é aliadíssima ao Lula, né? E aqui mostra que ela está presa desde quarta-feira, dia 4 de setembro, por lavagem suspeita, né? De lavagem de dinheiro e também por práticas de jogos de azar. Deolane pode responder por uma nova acusação. A influenciadora teria recebido dinheiro de uma mulher ligada ao primeiro comando da capital, que é o PCC. As informações são do SBT. E, de acordo com a emissora, relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é o COAF, né? Eles revelaram que Francisca Alves da Silva realizou transferência para a conta da advogada. A moça é cunhada de Marcos Erbas Camacho, conhecido como Marcola, líder da facção criminosa de São Paulo. Segundo as investigações, a movimentação financeira é suspeita, levanta alguns questionamentos de que Deolane tem alguma relação com os chefes da organização criminosa. E um dos principais responsáveis pela lavagem de dinheiro do PCC, Everton de Souza, apelidado de Gordão, foi preso em um apartamento de Deolane, no Tatuapé, zona leste da capital paulistana. A transação entre Francisca e a influencer veio à tona depois da polícia analisar as movimentações financeiras dos membros da cúpula do grupo criminoso. E o Gordão, que é casado com uma sobrinha de Francisca, no momento da abordagem dos agentes do imóvel da ex-fazenda, o suspeito estava em posse de armas e drogas. Por conta dele ter sido encontrado na propriedade da famosa e do recebimento de valores por uma conta pessoal, os negócios de Deolane Bezerra serão investigados em um novo inquérito sobre a alegação de que possa estar envolvida com pessoas influentes do PCC e que possa envolver lavagem de dinheiro, já que ela tem um valor muito significativo em conta que não condiz, né, com a profissão dela. Francisca Alves está presa desde abril na penitenciária feminina de Santana, na zona norte de São Paulo. Preta, como é chamada pelos criminosos, é considerada peça-chave na lavagem de dinheiro comandada pela facção. Então, gente, a Deolane contou para a revista Marie Claire que não tem como atuar na área criminalista sem se envolver com alguma facção. Ela afirmou que defendeu criminosos, mas que nunca soube oficialmente de que seriam do PCC. Então, o negócio está pegando fogo e toda essa polêmica mexeu aí com o presidente Lula, porque
a internet, os internautas, né, pegaram as imagens de quando a Deolane Bezerra fez o L, e aí eles associaram L de Lula? Não, L de lavagem de dinheiro, isso prejudica a imagem do Lula. Agora veio, né, a Polícia Federal vai investigar as denúncias de assédio contra o Silvio Almeida, o governo reconheceu aí a gravidade. Então, gente, é só bomba atrás de bomba aí pro Lula, e não acaba não. Além dessa polêmica, gente, temos aqui a Folha de São Paulo divulgou um projeto da desoneração que autoriza o governo a resgatar até 8,5 bilhões de reais esquecidos em contas bancárias. Os valores do sistema do Banco Central podem ajudar o executivo a fechar as contas desse ano de 2024. Então, tem um projeto de lei de desoneração de folha de salário autorizando o Executivo Federal resgatar recursos esquecidos em contas bancárias pelos brasileiros para reforçar o caixa do Tesouro Nacional. A medida, gente, ela foi incluída como uma das fontes de compensação para a perda de receitas com a prorrogação de incentivo fiscal. A gente viu aqui que isso daqui é bem absurdo, né? Mas o projeto determina o repasse de valores abandonados em contas judiciais. Além disso, gente, temos mais um problema aqui dentro de projetos de lei. Além desse da Folha de São Paulo, a gente tem aqui sobre os dinheiros esquecidos. Dinheiro esquecido saiu aqui no G1, foi postado por Alexandro Martelo, do G1 de Brasília. Ele postou essa matéria bombástica, onde informa que o dinheiro esquecido de 8,56 bilhões ainda podem ser resgatados e os valores não sacados poderão ser usados para fechar as contas públicas. A consulta pode ser feita por meio de pessoas físicas e empresas no sistema Valores a Receber. O Banco Central divulgou que 8,6 bilhões estão disponíveis para resgate no sistema Valores a Receber, é o SVR. Você já consultou se você tem algum valor a receber? E não é só o seu CPF, é o CPF de todos os membros da sua casa e também de pessoas falecidas, que talvez você seja herdeiro. Se você é herdeiro de alguém que faleceu, sua mãe, seu pai, um avô, uma avó, um marido, uma esposa, às vezes essa pessoa teve algum valor esquecido em alguma conta encerrada por algum banco e o Banco Central foi lá e criou um sistema que chama SVR para que as pessoas possam consultar se tem algum valor a receber ou não. E se você tiver, você pode resgatar através do próprio sistema. O site oficial foi estabelecido pelo Banco Central para isso. É importante ressaltar que via sistema do Banco Central, os valores são liberados apenas através de uma chave Pix, tá? E se você não tiver uma chave Pix cadastrada, é preciso entrar em contato com a instituição para combinar a forma de recebimento. Só que qual é o problema disso tudo? Isso aqui são dinheiros esquecidos, que eu não diria dinheiro esquecido, eu digo mais dinheiro não conhecido, porque eu não sei sobre esse dinheiro, então por isso que eu não resgatei. Agora, dinheiro esquecido, né, o governo apelidou desse nome, e o dinheiro poderá ser usado pelo governo. O governo quer confiscar esse dinheiro. Ana, mas a Constituição proíbe o governo de confiscar dinheiro, de criar medidas provisórias, né, que possa confiscar a poupança, dinheiro das pessoas, dos cidadãos brasileiros. Porém, um projeto já foi aprovado no Senado Federal autorizando o repasse ao Tesouro Nacional dos recursos esquecidos por clientes em contas bancárias para tentar ajudar a zerar o rombo orçamentário desse ano. Não basta aumentar os impostos igual o governo está fazendo. Ele quer pegar dinheiro do povo. Já foi o do PIS/PASEP, né? Que eles decidiram o PIS/PASEP esquecido, vamos usar para amortecer as dívidas aqui das contas públicas. Agora, o dinheiro esquecido em bancos por contas encerradas, o governo também quer lá passar a mão. E pelo texto, poderiam ser utilizados valores que não forem reclamados pelo titular. Então, você não reclamou? Está lá na sua conta bancária, o governo vai lá e vai pegar. Para ter validade, porém, o projeto ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados, mas o Senado já aprovou. Os recursos seriam usados para compensar perdas arrecadatórias com a desoneração parcial dos setores e das prefeituras, conforme o projeto apresentado pelo senador Jacques Wagner e já aprovado pelo Senado Federal. O senador afirmou que as propostas são fruto de um trabalho conjunto do Senado com o Ministério da Fazenda, com particular dedicação do ministro Fernando Haddad. O governo busca recursos para tentar atingir a meta do déficit zero nas contas públicas nesse ano,
que consta no projeto de lei de diretriz orçamentária. Então, olha só isso. Confiscar o dinheiro do povo? Sério? Sério, gente? Tá em todos os jornais e o projeto existe, tá? Foi aprovado pelo Senado. Gente, eu falei pra vocês que eu ia ficar de queixo caído aí. Vão comentando, tá? Vão comentando. Eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. Vão escrevendo aí, tá? Enquanto isso, gente, essa polêmica toda do Brasil, principalmente as ações aí do Alexandre de Moraes, saiu aqui em todas as mídias, até na mídia internacional. Vamos começar pela mídia nacional. O que a imprensa, que mesmo, às vezes, ficando aí do lado da direita, né, da esquerda, trouxe aqui que as ações do Moraes pode afetar o Brasil, a relação do Brasil com o mundo. É isso mesmo, gente. A mídia internacional trouxe aqui, olha só, o jornal Poder 360 trouxe a respeito da Washington Post e a Economist, que são mídias internacionais, mostrando com o print o jornal criticando a suspensão do X no Brasil. Publicações condenaram a decisão do Alexandre de Moraes e dizem que a supressão da rede social para os brasileiros foi uma atitude excessiva. Olha, repercutindo, né? Então, o jornal Washington Post dos Estados Unidos, a revista Economist do Reino Unido, veículos de mídia liberais em relação à economia, publicaram editoriais essa semana com críticas duras em relação à suspensão do X, o ex-Twitter, no Brasil. As duas publicações apontam que consideram impróprio na decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Argumentam que a supressão da rede social para todos os brasileiros foi uma atitude excessiva. E o Washington Post, então, revelou aqui, né, que os brasileiros, olha só, segundo o jornal norte-americano, os brasileiros não deveriam ter de tolerar um governo que suprime pontos de vistas políticos, por mais repugnantes que um tribunal possa considerar que essas opiniões sejam. O Post defende ainda o direito de Musk de expressar sua opinião e de ter o devido processo legal. O jornal também classificou como demagógico o comentário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o caso. O petista afirmou que a decisão de Moraes pode ter dado um importante sinal de que o mundo não precisa tolerar o vale-tudo da extrema-direita de Musk só porque ele é rico. E de acordo com o veículo de Washington, a fala do Lula reflete mal na vocação democrática do presidente, que foi legitimamente eleito nas eleições de 2022. Esse caso está se transformando em uma lição para as democracias que acreditam que a resposta para expressões problemáticas na internet seja suprimi-las. A revista Economist, publicou seu editorial no dia 3 de setembro com o título dizendo: se o Brasil proíbe o X de Elon Musk, quem defenderá a liberdade de expressão? A publicação britânica questiona o bloqueio da rede social no Brasil, cita as ações dos governos de outros países, como a tentativa dos Estados Unidos de banir TikTok, a investigação em andamento da França contra o CEO do Telegram, como exemplos de repressão. Em relação ao debate sobre liberdade de expressão, a revista britânica defende sua posição de maneira clara. Só com a liberdade de estar errado, as sociedades podem avançar lentamente em direção ao que é certo. Para a revista, a liberdade de expressão vem se tornando um campo de batalha da guerra cultural, e aqueles que discordam da política do bilionário e de seus aliados ficaram mais confortáveis para agir com esse direito fundamental. Então, gente, as restrições afetam todos os que usam a plataforma online, não somente os bilionários que são donos dela, e não podemos nos esquecer disso, né? Então, apesar de se manifestar contra as medidas semelhantes adotadas no Brasil, a Economics, ela também trouxe críticas a Elon Musk. Então ela falou que ele é um libertário de conveniência e que a liberdade de expressão dificilmente está segura nas mãos de pessoas como ele. Mas a crítica maior foi em relação aí a reprimir, né, a liberdade de expressão. Enquanto isso, então vocês viram, né? Polemizou, inclusive fora do Brasil. Agora, gente, olha só. Vamos trazer aqui para vocês a respeito do Tarcísio, que faz proposta a Moraes para tentar reativar o X no Brasil. Um encontro recente, o governador Tarcísio de Freitas fez uma proposta ao ministro Alexandre de Moraes para tentar reverter o banimento do X. O governador de São Paulo, ele fez um encontro,
né, com Moraes. A proposta do governador previa que o recurso tivesse como base prioritariamente argumentos econômicos em defesa da manutenção do funcionamento da plataforma, mas o Moraes negou. Enquanto isso, Tarcísio tá aí se envolvendo em polêmica com Bolsonaro, né? Após o Tarcísio afirmar que o Bolsonaro entraria na campanha de Nunes, segundo aqui o jornal Jovem Pan, eles trouxeram o seguinte: Bolsonaro contrariou Tarcísio e disse que está muito cedo para entrar na campanha de Nunes. Mais cedo, Tarcísio disse em coletiva que havia conversado com Bolsonaro e relatou que o ex-presidente estava muito animado e iria entrar na campanha do atual prefeito. O ex-presidente Jair Bolsonaro contradisse um de seus principais aliados, que é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e disse que considera muito cedo para entrar massivamente na campanha do prefeito Ricardo Nunes. Ele afirmou ainda que ligou para o pastor Silas Malafaia quando viu a informação de que Nunes iria ao ato 7 de setembro na Avenida Paulista e disse que era necessário abrir espaço para todos os candidatos que desejassem ir, e não somente o Nunes, né? Então, a gente viu aí que tá pegando fogo, né? O Bolsonaro tá tentando alertar o Tarcísio, mas Tarcísio não quer abrir mão de Nunes de jeito nenhum. Será que Marçal leva essa? O que vocês acham, hein, gente? Enquanto isso, o Boulos tá ficando desesperado. Inclusive atacou Marçal e Nunes, dizendo que eles são violentos, incompetentes e criminosos, segundo aqui o jornal Correio Brasiliense. Então, o candidato a prefeito pelo PSOL considera que os dois oponentes bolsonaristas e que São Paulo não precisa deles. Então tá, né? Boulos tá começando a se desesperar e não tá tendo nem mais argumentos para poder atacar os adversários. O que será do coitado do Boulos, né? E isso veio irritando aí o Bolsonaro, as falas dele, polêmica, ele não ser estratégico. Segundo aqui algumas fontes, o Lula vem se irritando com essas falas do Boulos. Isso pode prejudicar a campanha dele. Então a gente vai ver tudo isso e muito mais aqui em próximos vídeos. Eu vou me despedir de vocês agora. Obrigada aí pelo carinho e companhia. Vão comentando o que vocês acharam. Não esqueça de se inscrever no canal, gente. Se inscreve no canal, deixa bastante joinha, bastante like e comenta bastante. Quem você quer que ganhe aí as eleições municipais? Vão comentando aí. Um beijo, até logo.